Olá, pessoal. Fizemos um podcast sobre liderança e resolução de conflitos. E no delinear dos conceitos, encontramos assuntos de grande importância para o enfoque social dos locais de trabalho nas organizações. Nosso grupo ele foi formado pela Clara Gomes, por mim, Clélia Arlas, pelo Eliezer e pelo Marcos. Antes de começar a falar sobre conflitos e a própria liderança propriamente dita, é importante destacar que todo esse contexto de conflito nas organizações surgiu nos anos 90 no Brasil, com a abertura da economia, e com esse fator, algumas orientações, algumas convenções que tínhamos em relação às equipes, ao trabalho, começaram a surgir. Então, o próprio conceito de equipe foi destacado nesse contexto de abertura econômica, nos anos 90. Então, o que acontecia? Antes, tínhamos uma orientação para determinadas funções. Então, tínhamos a equipe da contabilidade, a equipe das finanças, a equipe de produção, a equipe de propaganda. E com esse contexto, algumas coisas foram mudando, principalmente essa amplitude de controle e de resultado da organização. Então, as equipes focaram agora em criar equipes de resultado, e não em as equipes chamadas convencionais, que eram de determinados nichos na entidade. E com isso, conclui que, através dessa noção de ação disciplinada, de manifestar propósito, houve uma integração desses grupos que já existiam dentro das entidades, e com isso deu para compartilhar papéis, o comprometimento aumentou, e isso surgiu naquele contexto a noção de equipe. Quando a gente pensa em equipe, a gente pode lembrar da definição de grupo, mas é muito fácil a gente confundir essas duas, mas é importante a gente lembrar que equipe é sempre com um objetivo em comum. Então, quando a gente pensa em equipe, a gente tem que lembrar de objetivo, porque a equipe tem um direcionamento, eles trabalham em conjunto, não é só um grupo de indivíduos soltos por aí, mas a gente tem que lembrar também que eles são indivíduos. Então é aí que entra a diversidade dentro do campo. Porque apesar de eles terem um objetivo em comum, cada um deles pensa de uma forma diferente, cada um deles tem uma visão de vida, uma visão de trabalho diferente e uma bagagem diferente. Então, isso pode trazer tantas desvantagens quanto vantagens. Bom, dentre as vantagens, citar as perspectivas múltiplas. Quando você tem uma equipe bem diversificada, aquelas pessoas têm pontos de vista diferentes sobre a mesma questão ou sobre o mesmo problema. Da mesma forma, elas vão ter interpretações diferentes sobre aquilo. Além disso, a gente pode citar a maior abertura para novas ideias, porque às vezes as ideias que não seriam expostas quando aquela pessoa está trabalhando sozinha, quando ela está trabalhando numa equipe com mais pessoas. Além disso, pode citar o aumento da criatividade. Quando a gente tem duas cabeças pensando, é melhor do que uma, né? Então, uma equipe bem indicada provavelmente vai ter ideias mais criativas do que se aquela pessoa estivesse trabalhando sozinha. E nas desvantagens, uma das primeiras a serem citadas na diversidade das equipes é a ambiguidade, pois o excesso das opiniões dos indivíduos podem gerar dúvidas e incertezas, né? Que talvez por uma ideia ser mal interpretada. E temos também a complexidade, que se torna desvantagem por conta do questionamento entre a equipe, o excesso de questionamento e também o que pode gerar conflitos entre os membros. E, além disso, a ocorrência de uma deficiência de comunicação entre eles por conta da diversidade. Esse conflito pode ser gerado no ambiente de trabalho. E, por fim, as dificuldades da equipe chegar a um acordo para a resolução dos problemas da organização. Nesse contexto de equipe, é importante a gente lembrar que, como a equipe tem um objetivo em comum, a gente precisa de uma figura de liderança para gerir essas pessoas, esses indivíduos com pensamentos diferentes e direcioná-los ao objetivo em comum.
Mas o que é essa liderança? Qual seria a definição dessa liderança? Não é uma tarefa fácil definir liderança. Vários teóricos têm visões diferentes dessa palavra, desse termo e dessa posição. Alguns deles, como Platão nos textos da República, configura o líder como um guardião do Estado. Aristóteles ele vai falar nos textos de política das qualidades naturais, ou seja, alguns são predestinados a obedecer, outros são predestinados a mandar, como se fosse uma coisa mais pré-definida. Robbins, em 2002, vai falar que a liderança é a capacidade de influenciar um grupo em direção ao alcance dos objetivos organizacionais. E Tenenbaum, em 1970, vai dizer que a liderança é uma influência interpessoal exercida numa situação, por meio do processo de comunicação, para que uma meta específica seja atingida, colocando em uma mesma circunstância o líder que influencia o comportamento do liderado em cada situação. Ou seja, no geral, todo mundo define o líder como uma figura que influencia o clima organizacional da instituição e da equipe, e ele é responsável pela gestão de pessoas e pelo direcionamento dos objetivos comuns. Então, o líder vai ser a figura que vai gerir as pessoas, além da parte burocrática da situação, na parte prática, o líder vai gerir e vai direcionar o grupo de pessoas, mantendo a motivação de forma saudável, trazendo um bem-estar para o cotidiano da equipe e influenciando a equipe na direção do objetivo em comum. Em relação aos atributos de um líder, a gente vai considerar a teoria desenvolvida por Hessey e Blanchard no livro Psicologia para Administradores. Essa teoria ela trouxe alguns aspectos vinculados aos estilos de liderança no que se refere ao relacionamento entre as pessoas e o cumprimento das tarefas como objetivo principal das organizações. Esses aspectos eles criaram um modelo situacional de liderança, e na criação desse modelo ele levava em consideração 4 características que deveriam estar refletidas nos perfis comportamentais de qualquer liderança. O líder ele deveria ser tido como condutor do processo organizacional, como treinador de pessoas, como participante ativo e não só observador dos processos da organização e como um delegador de tarefas. Nesse sentido, para ser um bom líder, é necessário possuir algumas competências, que a primeira delas é a autopercepção dos sentimentos, dos indivíduos, da organização, e também conciliar isso, com a tomada de decisões. Além dela, o líder precisa de uma autorregulamentação, que também é saber controlar suas próprias emoções sem atrapalhar os outros com os sentimentos. A motivação também, que é sempre estar ali para ajudar os outros a alcançarem suas metas. A empatia, que é entender as situações que os outros estão passando, E também possuir algumas habilidades pessoais, que é saber lidar com relacionamentos e ter também uma facilidade em interação, por conta que um líder ele tem que estar presente em todos os acontecimentos da entidade. Uma obra cinematográfica que retrata bem o assunto de liderança é O Jogo da Imitação. Para quem nunca assistiu, é um filme que é baseado em fatos reais. Ele retrata a história do Alan Turing, que é um matemático britânico que tem a missão de quebrar um código usado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. O Alan ele faz parte de uma equipe formada por outros matemáticos, mas logo que pode, ele dispensa aqueles que julga não serem bons o bastante para fazerem parte do time. E ao longo da história você percebe que o Alan entra em diversos conflitos com os demais, até que conhece uma brilhante mulher chamada John Clark, que o ajuda a entender que não seria possível ele completar aquela missão sozinho, ele precisava dos outros matemáticos também engajados. E ao final do filme você percebe 3 lições extremamente valiosas sobre liderança.
A primeira delas é que não importa o quão inteligente você é, se você não tiver a habilidade de trazer o time para si, de engajar, de motivar, eles não vão te ajudar por mero esforço. Eles precisam de você ali do lado. A segunda lição é que se você usar sua inteligência para guiá-los através do caminho que você acredita, você não vai ganhar somente a confiança deles, mas pessoas que lutem pelas suas ideias dentro da corporação, dentro da empresa, seja lá onde for. E a última lição valiosa é que decisões difíceis precisam ser tomadas. E são tomadas somente por aqueles que conseguem enxergar além do calor do momento. Então, são 3 lições extremamente valiosas que você pode aprender nesse filme. De fato, como foi exposto ao longo do podcast, onde há pessoas, há pensamento diferente, há diversidade. E essa diversidade pode ser de pensamento, pode ser de emoção, pode ser de comportamento. E onde há diversidade, há conflitos. Então, o conflito é um produto inevitável de uma vida organizacional. Ele pode ser desejável ou indesejável, né? Ele pode gerar resultados positivos, se forem bem administrados, ou afetar o desempenho se tratar de forma errada ou ignorada. O conflito ele pode ser basicamente de 2 tipos, o funcional ou o disfuncional. O funcional está relacionado à tarefa e ao processo em si, e o disfuncional ao relacionamento. Então, nem todos os conflitos geram bons resultados. Alguns conflitos geram melhorias e outros atrapalham o desempenho. Que esses que atrapalham o desempenho fazem parte do grupo maior dos conflitos nas organizações. Porque muitas vezes os líderes, a liderança, as próprias pessoas não sabem canalizar de forma certa os conflitos. Tendo em mente esse conceito de conflito bem definido, é importante a gente pensar nos fatores que levam aos conflitos. Chavenato vai descrever 3 condições para desencadearem os conflitos dentro de uma organização. Uma delas é a diferenciação de atividades, ou seja, a especificação de atividades. Você está dentro de um processo dentro da empresa e é muito específico o que cada pessoa vai fazer, não é uma coisa mais geral, é muito individualizado. O segundo seria os recursos compartilhados ou a escassez de recurso. A empresa precisa ter os recursos suficientes para poder atender todos os processos, todas as fases dos processos dentro da organização, senão é um ambiente propício a mais conflitos. E também a gente pode citar, ele cita as atividades interdependentes, ou seja, atividades que dependem um do outro para serem completas. Porque aí começa mais um fator que cria um ambiente propício a mais conflitos, porque uma atividade depende do outro para poder terminar, tem toda aquela situação. Além disso, também tem a falta de comunicação, que agrava todos eles, o clima organizacional ruim, que depende diretamente da liderança, as mudanças repentinas na organização. Então, uma mudança sem diálogo, sem participação da equipe na tomada, ou pelo menos sem aviso da equipe sobre as mudanças, assim, só jogar a equipe no meio de uma mudança também causa um ambiente propício a possíveis conflitos. Então, o líder tem que estar sempre atento e alerta para poder evitar ao máximo esse tipo de coisa. Os autores Vecchio, Wagner e Hollenbeck ensinaram que o conflito muitas das vezes ajuda na estabilização e na integração entre as pessoas. Sendo assim, o conflito acaba se tornando essencial para manter um nível de estímulo dentro da organização. Além disso, o conflito ajuda a definir a identidade dos indivíduos e dos grupos, porque ele delimita suas diferenças. E de acordo com esses mesmos autores, o conflito fornece um feedback da atual distribuição do poder da estrutura daquela organização. Os grupos e equipes envolvidos acabam aumentando a ênfase no desempenho de suas tarefas e, consequentemente, melhorando a qualidade, na agilidade e na resolução das mesmas. Por fim, o autor Greenfield diz que um grau moderado de conflitos específicos pode estimular novas ideias, promover uma competição saudável e energizar o comportamento das pessoas.
No entanto, esses mesmos conflitos, quando são ignorados ou mal solucionados, eles geram uma pendência entre os envolvidos. E isso pode afetar de imediato ou até mesmo em longo prazo o desempenho daquela organização. Dentre as consequências da má administração, a gente pode citar, por exemplo, o desperdício de tempo, a colocação do bem-estar pessoal acima dos objetivos da empresa ou da organização, a hostilidade entre os participantes de um grupo e, além disso, nos casos mais graves, os conflitos podem gerar ódio entre os envolvidos. E isso, consequentemente, vai dificultar cada vez mais a comunicação e o entrosamento entre as pessoas daquela organização. No conflito, ambas as partes tendem a acreditar que seu desejo é incompatível com o desejo da outra parte. Dessa forma, um grupo tende a acreditar que, se a ideia do outro grupo for considerada, os seus objetivos não vão ser alcançados, prevalecendo assim uma concepção de que só um lado ganha enquanto o outro perde, e não uma possibilidade de acordo entre as partes. Otto Chiavenato ele afirma que os conflitos são amplamente conhecidos pelas suas consequências destrutíveis e indesejáveis. Para os autores Cohen e Fink, o conflito gera incertezas, ansiedades e rumores que acabam agravando a diferença entre os grupos. Isso vai alimentar sempre uma disputa que revela uma sensação de ameaça à identidade do outro grupo e fazer sempre com que ambos os grupos se evitem. Por fim, o autor Hobbes destaca que os malefícios do conflito são disfuncionais tanto para o indivíduo quanto para o grupo que ele pertence. Esses conflitos, em alguns casos, podem causar a desunião e gerar a deficiência nas comunicações, ou até mesmo, em casos mais extremos, ele pode causar o desinteresse nos cumprimentos das metas que a organização estabeleceu. Por fim, isso pode acabar proporcionando uma redução na eficácia do grupo e, em casos mais extremos, ele pode causar até mesmo o fim daquela organização. Ou seja, para um bom líder construir e manter uma equipe bem coordenada, ele tem que ter a noção de que o conflito trabalha contra esse objetivo. E uma equipe de trabalho bem-sucedida, onde cada membro conhece seu papel, apoia o colega de trabalho, se envolve com a empresa para que tudo funcione de forma correta, o todo se torna maior que a soma das partes, ou seja, eles trabalham juntos para trazer um resultado melhor, mais efetivo e que eles têm o conceito de que tudo vai beneficiar a todos, o conceito de bem maior. Muito obrigada pela atenção, por ter ouvido o nosso trabalho